E aí, galerinha, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Castro. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Partial Class, né, e como eu usaria isso, tá bom? No dia a dia. Para quem não sabe, Partial Class é um modificadorzinho que a gente usa ali antes do class, né, e a gente consegue ter duas classes com o mesmo nome. E quando a gente compila ele, né, ele está tudo dentro da minha hierarquia. Eu vou fazer aqui um exemplo com vocês primeiro e depois a gente vai debater um pouquinho de como é que eu usaria isso, né, no dia a dia, tá? Eu vou criar esse projetinho, na verdade está criado já, e eu vou estar subindo todas as nossas dicas, né, no C# lá no GitHub, tá bom? Então não se atentem em copiar, vamos tentar pegar aqui a lógica do negócio, tá? Então vamos lá, eu vou criar aqui uma pastinha, tá? Vou chamar aqui de Partial Class. E aqui dentro eu vou criar duas classes, tá? Então, primeira classe eu vou botar aqui, ó, português mesmo. Primeira classe, né? .cs. E eu vou criar aqui a segunda, pode ser aqui, como segunda classe. Tá, vamos lá. Vou botar aqui o namespace, só para a gente separar aqui as divisões lógicas, para quando a gente for fazer outros exemplos aqui dentro do nosso projeto, né? Não conflitar. Então, vou dar aqui o nome de Partial Class, tá? Ponto e vírgula. Beleza. E aqui a gente vai ter um Public Class. Eu vou dar o nome aqui de Student. Beleza? Então, beleza. Tá aqui a nossa classe. Não vai dar nenhum erro. E o que a gente vai fazer? Vai começar a construir aqui a nossa classe, tá? Então, vou ser bem simples, né? A gente vai ter aqui um Public... Tá aqui um prop, tá? Prop, e a gente vai ter aqui ó, a idade, pode ser uma idade, e ele vai ter aqui ó, o nosso set como privado, tá bom? E eu vou ter aqui mais um prop, e eu vou dizer aqui que aqui eu botei, nossa senhora, que eu errei, né? Pronto, e aqui é int, certinho agora. E aqui embaixo a gente bota um string, e aqui a gente bota só um name. Né? Acho que vai ficar um pouco estranho, né? Eu vou botar age, né? Então, maiúsculo aqui, ó, e aqui também, tá? Quando for prop, pessoal, ele sempre vai exigir que a gente coloque maiúsculo aqui, né? Porque ele vai entender que isso é uma propriedade. Então, beleza. Aí, o que vai acontecer? A gente vai construir agora, a gente vai fazer aqui um construtor dessa classe, tá? Então, vou vir bem aqui, ó, student, tá? E o que ele vai ter? Né? Ele vai ter aqui o nosso string, a name, e a gente vai ter aqui um int age, tá? Até agora, tudo normal, não tem nada de diferente até agora, né? Inclusive, a gente nem começou a trabalhar com partial ainda, a gente só está montando aqui uma classe exemplo. E aqui, eu vou ter simplesmente que nosso age, aqui, ó, ele vai receber o name, tá? E vai ter aqui, opa, vamos tirar esse. E a gente vai ter aqui também que o nosso age não, oxi, aqui ó, age recebe age, hoje eu tô desatento, hein? Ah, é mesmo? E aqui a gente vai ter o nosso name, que vai receber o nosso name. Beleza. Só que o que acontece? Agora, eu vou ter só uma função aqui, ó, né, que ela vai alterar o nome pra gente. Então, eu vou vir bem aqui, ó, public void, né, e vou dar o nome aqui de change name. Vou passar aqui uma string, essa string vai ser, e eu vou dizer só que o nosso name aqui vai receber o name, pronto. Aqui, né? Como você tem aqui privado, fora dessa classe aqui, né, a gente não consegue setar apenas aqui dentro, né? E para o nosso exemplo é essencial que a gente faça isso. Então, beleza. Só que o que acontece? O nosso age, né, eu vou querer colocar aqui, ó, na minha segunda classe. Inclusive, né, eu posso copiar isso aqui tudo, né, que eu fiz errado. Copia, jogo para cá, a primeira classe, tá? E o que eu faço? Já começou a dar erro, né, porque estão dentro do mesmo namespace, ele começa a setar aqui alguns erros. E aqui na segunda classe, o que eu vou fazer? Eu vou apagar até aqui, ó. Belezinha, pronto. Então, volto para cá, dou um Ctrl S, beleza. Aqui eu jogo para o público, tá? A gente vai querer um construtor público, belezinha. Então, perfeito, tá pronto aqui a nossa classe. Vamos supor, né, que esse documento aqui, que essa classe, ela esteja muito grande, na verdade, né? E fica inviável, né, de tanto descer aqui para baixo, né, de ficar rolando aqui o código, eu procurar então as coisas, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com partial, né?
Então, o que acontece? Eu poderia simplesmente, né, ter um construtor aqui, tá? Esse não é um exemplo sólido, tá, para você poder usar. Eu já vou dizer como é que eu usaria isso aqui. Isso aqui é só para você ter uma ideia de como você trabalha com Pastel, tá? Só para você ver como é que funciona. Então, eu poderia vir bem aqui, por exemplo, ó, na segunda classe, tá? Vou pegar aqui igualzinho, ó, vou copiar, né? E aqui eu vou colar. Ele vai chiar aqui para a gente, ó, dizendo o seguinte, cara, olha, dentro desse PSL Class aqui, já existe a definição Student, tá vendo? Então, eu não posso declarar mais isso aqui, né? É inviável, né? Então, como é que a gente faz? A gente vem bem aqui e vai dizer para o nosso C# que a gente vai trabalhar com uma classe e que dentro dessa classe ela tem vários pedacinhos, né? Então, aqui, ó, PSL Class. Então, agora o C# vai entender, vou copiar isso aqui, vou colocar aqui, ó, que esse student, ele é nada mais, nada menos do que parte desse arquivo. Ah, Carlos, e como é que funciona isso na prática, né? Quando ele for compilar? Quando ele for compilar, né? Não sei se vocês já viram o WinRAR, né? Quando você vai lá e descompacta, né? Ele vai compactar, na verdade, você pode escolher lá o tamanho do arquivo que você quer e ele vai compactando em vários pedacinhos. Quando você vai descompactar, né? Ele vai procurando, né, o quebra-cabeça ali. Se tem 10 arquivos compactados, ele vai descompactando um por um e forma um arquivo só. É a mesma coisa aqui. O que ele faz? Ele desmembra como se fosse um WinRAR, tá? Em várias pedacinhos. Quando ele vai compilar isso, ele vai procurando. Opa, isso aqui é um parcial. Cadê a parte número 2, número 3, número 4? Opa, beleza, isso aqui tudo é tudo dentro de um README esboço, né? Então, aqui dentro, para a gente não ficar escrevendo muita coisa, o que eu vou fazer? Eu só vou dizer aqui, ó, que aqui eu vou ter um public, né? Change age, tá? Aqui eu vou pedir um int, botar aqui age, e aqui dentro, pessoal, vou colocar aqui o age. Olha só que legal, eu já consigo pegar, tá, o nosso age lá do nosso outro arquivo. Olha que legal, olha, vai receber age, beleza? Aí, para isso ficar melhor para a gente, ele está reclamando que aqui, ó, eu tenho que ter um void. Às vezes eu vou me confundir, pessoal, com a nomenclatura, né, com a sintaxe da linguagem, porque eu programo em 3 linguagens, de fato, quase diariamente. Então, o que acontece? Às vezes eu confundo, né? Eu programo em Dart, C# e TypeScript. Então, eu tenho um probleminha. Acaba que às vezes eu embolo ali o meio de campo. Então, vamos lá. Então, só para a gente poder ter isso aqui exemplificado, vou botar aqui, ó, console.log, não, watchline, né? E aqui dentro eu vou dizer o seguinte, ó, salvando idade, beleza? Vou copiar isso aqui, vou lá na primeira classe e aqui, ó, salvando novo name, Vou botar aqui, ó, new name, beleza? Vou botar em inglês mesmo, save new name, vou copiar lá e aqui eu vou colocar save new age, beleza? Tá, e como é que isso aqui agora, como é que eu trabalharia com isso aqui agora, tá? Eu vou vir bem aqui em Program, tá? Vou apagar isso aqui. E aqui eu vou criar uma classe aqui, ó. Uma função, né? Public void main, tá? E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou instanciar. Então, student, né? Student. Não peguei. Estudante. Ctrl C. Tá certinho. Tá pedindo para poder usar aqui, ó, a lib lá, né? No caso, o namespace que ele se encontra, né? Então, beleza. Vamos usar. E aqui eu vou colocar, ó, student, vai receber, né? A partir do C#, se eu recordo bem, né? Deve ser o C# 9 ou foi o 10. A gente pode usar apenas o new. E eu abro e fecho aqui o parênteses. E aqui nesse new ele já indica que é meu construtor. Então aqui eu posso colocar, tipo, o nome, né? Aí eu posso colocar ele nomeado se eu quiser, por exemplo, Carlos, e eu posso colocar tipo, aqui vai estar age, tá idade, tá age, olha, e eu posso colocar assim, ó. Tá vendo? Eu posso colocar tanto nomeado, tá? Quanto aqui ele está dizendo que eu não preciso desse público, então beleza, public void ali vem. E aqui eu vou só chamar aqui embaixo, a parar de chiar que eu tenho um toque. Beleza, olha. Então aqui ele está dizendo o seguinte:
né? Que eu atribuí nome a nome e age a age. Ah, Carlos, eu não quero trabalhar com um parâmetro nomeado. Tá bom, vem aqui, apaga isso aqui e apaga isso aqui, tá? Vai funcionar de qualquer jeito. Dependendo do caso, eu prefiro trabalhar com um parâmetro nomeado, né? Porque aqui eu não sei o que ele está atribuindo de fato, né? Carlos o quê, né? Claro que está bem intuitivo, né? É um estudante, só tem 2 parâmetros, então fica bem fácil, né? Eu posso colocar acho que o nome aqui no new, e que ele já vai me dar, que é o nome e o age. Mas assim, eu prefiro bater o olho e ter certeza que isso aqui está sendo atribuído para o nome e isso aqui está sendo atribuído para o age. Mas vamos lá. Então, beleza, eu posso vir agora aqui, ó, console.writeLine, vamos lá, writeLine está aqui, e agora eu vou printar aqui, ó, student.name, tá? E console.writeLine, e eu posso printar aqui, ó, students.age. Beleza, ele vai printar. O que a gente vai fazer? Agora que a mágica acontece. Ó. Só vir aqui e dar um student. Vou só fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, esse console, vou colocar aqui embaixo, e aqui eu vou dar um tracinho, ó. Só para a gente ter uma separação lógica, tá? E só para a gente ver isso funcionando, antes de eu continuar, eu vou dar aqui, ó, um .NET Run. Reparem que ele vai executar aqui tudo certinho, ó. Beleza, ó, Carlos e 1, então isso quer dizer que ele atribuiu os valores, né? Ele printou aqui para a gente, né? E logo em seguida ele botou um tracinho. O porquê? Olha só, se eu vir agora aqui no meu student.changeName, né? E aqui eu vou colocar um novo nome. Vou colocar aqui esse minúsculo. Aqui eu vou colocar Castro, tá? Opa. E a nossa idade aqui, ó, students, velhinho, né? Beleza. Então, vou dar aqui de novo, vou dar aqui um clear, tá? Pra poder limpar. E vou dar aqui um .NET.run. Então, beleza, ó, ele salvou, tá? E a gente vai printar isso aqui de novo, ó. Vou dar um clear aqui. E vou rodar de novo, ó. Belezinha, ó. Então, ele salvou, tá? E aqui embaixo ele printou Castro e 30. Então, reparem que, mesmo que esse nosso change_age aqui ele esteja em outro arquivo, por eu estar usando um parcial aqui, né, ele entende que ele está dentro dessa mesma classe aqui. Na verdade, ela está, né, dentro dessa mesma classe aqui. Agora, Carlos, como é que você usaria isso aí? Tá? Eu tenho uma biblioteca, ela está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ela está em Dart, na verdade. E eu estou refatorando ela justamente porque quando eu construí ela, eu não usei o parcial, agora eu estou usando o parcial, que ela é um all validation, tá? Ela valida campos, ela valida e-mail, se é CPF, se não é, enfim. E o que acontece? Eu tenho muitos validadores. Então, quando eu for usar, por exemplo, um validador de strings, por exemplo, então eu vou lá, dentro da minha mesma classe validation, eu separo aqui ela e coloco validador de strings, por exemplo, né? E aqui dentro desse validador de strings, lá, eu valido todos os campos que são referentes a strings. Então, eu vou validar se o string é vazio, se ele é nulo, se ele não é, se ele contém de x a x caracteres, se ele não contém, se ele é igual, se ele não é. E aí eu tenho um outro arquivo chamado validation. É só o nome, não o nome da classe. O nome da classe é o mesmo, né? Igual a gente fez aqui, né? Só que em vez de ser aqui, ó, primeiro e segundo arquivo aqui, ó. Até dar mais um zoom aqui, pronto. Em vez de ser o primeiro e segundo aqui, o que acontece? Aqui eu vou ter o validation strings. Então, eu começo a fazer isso. Lembre-se que, né, dependendo de como você usa isso aqui, você acaba ignorando ali os princípios do Solid. Inclusive, tem um artigo escrito, né, está na primeira parte ainda, sobre princípios da responsabilidade única, né, que é o S lá do Solid, que é o Single Responsibility. Então, vou deixar também um link aqui embaixo na descrição. Dê uma lida, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É só um esquenta, né? Faz muito tempo que eu não gravo vídeo, então eu estou pegando aqui um pouquinho ainda as manhas, como é que eu volto, como é que eu não volto. Então, deixe seu comentário, isso é muito útil para mim, para me saber se eu estou indo pelo caminho certo, sim ou não. Fique com Deus e até a próxima. Fui!